Então, boa noite a todos, né? Retomando aí a gravação do Momento Abrate de hoje. Como a gente sempre fala, a gente usa sempre os temas que são trazidos para dentro do grupo associados, né, no WhatsApp, quando tem alguma situação envolvendo regra ou as questões da própria associação. E essa semana a gente vai estar falando dos sapatos e da corrida de rua. Na postagem durante a semana, no decorrer da semana, o Geraldo colocou uma fala do Sérgio. O Sérgio, além de ser corredor, ele faz bastante comentários, né, até alguns comentários fazem a gente pensar e repensar, né. As questões que a gente vai estar tratando hoje eu não vim com o propósito de trazer respostas prontas, né. Eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, fazer um brainstorm, a gente começar a pensar em relação aos documentos que a gente tem, e muitas vezes a gente não tem resposta para tudo. Mas o que que a gente, traz para hoje? Algumas questões que nos fazem pensar muito, mas sempre baseado naquilo que a gente tem como nossa Bíblia, né, que são os regulamentos e os regramentos que a gente deve trabalhar para assim atuar. Quando a gente está falando das regras, que é o nosso livro de regras, tanto de regras técnicas quanto de regras de competição, na regra técnica número 1, que é justamente aquela regra técnica que fala de forma geral das provas ou de todas regras que se aplicam a diferentes provas, tem um tema que em inglês se fala mass participation, que é justamente a participação em massa, né. O que que a gente traz ou o que que a World Athletics tem de entendimento da aplicação das regras que ela escreve e nos prepara, e aquilo que não precisa aplicar ou que poderia se aplicar de forma diferente, né. Então a RT1, ela traz que no caso de provas onde a gente tem participação em massa, realizadas fora do estádio, essas regras normalmente vão ser aplicadas de forma integral para aqueles atletas que participam da elite. Então, ela traz isso como um norte para a gente entender que a elite precisa sim ter a aplicação das regras como estão designadas, né, cada uma delas, e quando a gente está falando de corrida de rua, aquilo que está dentro da da regra específica para corrida de rua, além de todas as outras, né, porque quando a gente fala de corrida de rua, a gente não vai olhar somente para aquele capítulo, porque regra de sapato não está lá, está em outro ponto. Quando a gente fala de regra de, conduta inapropriada, também não vai estar nessa regra de corrida de rua, vai estar em outra parte. Então nós, como árbitros, temos a responsabilidade de olhar a regra como um todo e trazer tudo isso no entendimento da aplicação. Mas também, apesar da gente trazer, as regras para aplicação da elite, se tem alguma outra seção dessa mesma corrida, que a gente usa ali, por exemplo, categorias de por faixa etária, onde se tem prêmios ou cachês, deve sim ser aplicada às regras, principalmente quando a gente está falando de resultados que vão subir para um ranking e que, lembrando que hoje a World Athletics tem todo um ranqueamento, não só das suas competições próprias, mas onde ele valida provas realizadas em outros países, e aqui no Brasil não é diferente. Então, se a gente tem esse resultado para ser validado, sim, esse resultado precisa ser, obtido onde as regras sejam cumpridas, né. Então os organizadores das corridas devem descrever nos seus regulamentos quais as informações que vão ser fornecidos a outros atletas que estão fora, né, desse elite ou desta premiação. Então quando a gente está falando de participação em massa, é muito importante que nos regulamentos da competição tenha alguma informação, isso protege o organizador e protege, claro, também a arbitragem, porque a arbitragem vai estar entendendo aonde vai aplicar esse regramento ou não, né. Aí, a gente ainda tem, nas partes em verde do livro de regras, não são regras, mas sim comentários da regra, onde tenta explicar um pouquinho o entendimento daquilo que está escrito. Algumas vezes confunde um pouquinho a gente, mas na sua grande maioria trazem, né, para uma clareza maior no entendimento da regra. E aqui está falando que no que diz respeito à participação em massa nas provas de corrida e de marcha atlética, prescreve-se que essas regras sejam aplicadas integralmente a qualquer componente da elite da prova,
ou, olha só, a qualquer outra parte designada pelos organizadores, onde por uma razão lógica, né, e uma delas é premiação, né, então vai ter essa aplicação da regra. E quando a gente está falando das regras ou dos regramentos que envolvem sapatos, não é somente o livro de regras que a gente vai olhar. A gente tem o nosso livro de regras que a gente conhece, que é dividido em regras de competição e regras técnicas. A gente tem os sapatos, que daí tem uma lista do World Athletics, onde a gente, a cada semana, sobe uma lista diferente, então a gente tem que estar muito atento à data dessa lista, né, e quais são os sapatos que podem, e daí vão estar em verdinho de acordo com cada prova, ou não ser utilizados. A gente tem uma regulamentação sobre o calçado esportivo, e quando a gente está falando de regulamentação do calçado esportivo, a gente precisa lembrar que esse calçado ou esse regulamento, ele foi desenvolvido principalmente para as empresas fabricantes, para eles entenderem o que que um sapato pode ter ou não, para que ele seja validado e venha para essa lista aqui, né. Mas de qualquer forma é um regulamento que a gente precisa ter ciência sim, né. E existe também um outro documento publicado pela World Athletics, que são as FAQs, né, ou seja, as perguntas frequentes, né, que a gente está acostumado quando a gente tem alguma pergunta frequente de uma empresa, a gente vai lá e já vem uma resposta pronta. Então a World Athletics, por ter recebido muitas vezes alguns questionamentos, ela fez essa listagem e trazem alguns esclarecimentos para nós. E a gente tem algumas formas de trabalhar com o olhar sobre o sapato, né, o sapato de competição. Muitas vezes a gente faz na câmera de chamada e cada organizador é que vai definir como vai fazer isso, né. A World Athletics não tem mais trabalhado com o controle do sapato na questão de sola, modelo, etcétera, na câmera de chamada, eles fazem no pós-evento. Mas na câmera de chamada se olha assim os pregos, porque cada pista tem uma especificação, né, então algumas coisas ainda são testadas ou são verificadas na câmera de chamada. E existe um documento, um protocolo, onde se tem, né, uma orientação para o oficial que vai trabalhar no controle de sapato. Tem o oficial de controle de dopagem e tem o oficial do controle de sapato, né, no pós-evento orientado aí pela World Athletics. Falando ainda em sapatos, como a gente mostrou na tela anterior, a gente tem uma listagem oficial que está dentro de um link. Então, se a gente vai olhar os sapatos, é importante que a gente olhe este documento, porque ele vai estar sempre nesse link atualizado. É a última versão aprovada pela World Athletics, e quando a gente faz o relatório sobre uma prova, né, a gente pode se basear nesse documento. E a World Athletics está lançando, né, esse link que a gente consegue visualizar o tipo de sapato. Então, o que é oficial ainda é aquela listagem que a gente conhece, mas quando a gente baixa esse documento, tem aqui ó, uma informação de que está sendo implementado um novo sistema, né, como se fosse um aplicativo de checagem, onde está esse link que eu acabei de mostrar para vocês ali. Então, na listagem, por exemplo, vamos usar o exemplo do Alphafly aqui da Nike, a gente consegue ver que nas provas de pista ele não é permitido, lembrando que é um sapato que não tem pregos, tá? Então, não é permitido na pista, ele não é permitido para saltos e arremesso, nem para o triplo. Mas quando a gente está falando do cross country, ó, ele é permitido, e quando a gente está falando de corrida de rua, ele também é permitido. E quando a gente olha naquele aplicativo que a gente coloca o nome do AlphaFly 3, né, ele traz aqui uma figurinha para a gente olhar para ele, né, é claro que as cores podem mudar, então tem uma fotinho lá dele, e vai estar dizendo se ele está aprovado ou não e para quais provas vai estar aprovado. Lembrando que isso aqui é em inglês, né, e se é um sapato de desenvolvimento vai ter a informação, diz desde quando que ele está disponível para compra, né, então tem algumas informações básicas, mas o mais importante para a gente é saber se está aprovado e para aquela prova a qual ele está aprovado ou não, né. E como eu falei para vocês, hoje eu não vou trazer muitas respostas não, eu vou trazer mais umas provocações para a gente, né. Então, por exemplo, será que algum calçado que esteja na lista da World Athletics, e eu estou falando dessa lista aqui que a gente acabou de olhar, mesmo que tenha uma sola de 50 milímetros, sabendo que a regra diz que em prova de rua é 40 milímetros, será que se tiver 50 milímetros é permitido o seu uso na rua?
E se for usado, esse resultado do atleta vai ser validado se ele fizer um recorde, e é claro que eu não estou falando de recorde mundial, porque para recorde mundial a gente tem que recolher o sapato, tem todo um outro procedimento operacional padrão que a gente precisa fazer para encaminhar esse sapato para o World Athletics. Mas eu estou falando de um outro recorde. Será que a gente ratifica esse recorde se esse sapato tem 50 milímetros de solo, tá? Não estou falando de amortecimento aqui, estou falando de solado. Da parte do calcanhar. E aí, se a gente olha para um documento que a gente conhece como Regulamentos do Calçado Esportivo, nas perguntas frequentes, que é aquele documento em verdinho lá que eu mostrei para vocês no início, quando a gente olha para a pergunta, que é uma lista de perguntas frequentes, uma das perguntas é, como se eu fosse o atleta: existe alguma circunstância em que eu posso usar um calçado com ou sem pregos, acima dos limites de espessura da sola tabelado? Né? Então, se eu tenho um limite lá no triplo de 25, ou numa outra prova que é de 20, com ou sem o prego, ou no caso da rua, que é 40, se tiver acima, eu vou poder usar esse sapato? Quando a gente olha, tem informações, claro, dizendo qual é o tipo de calçado, o que que a tabela apresenta, né, qual é o solado específico para cada prova, mas tem informações dizendo de que mais de 40 milímetros não podem ser utilizados para as provas de corrida de rua. E aí a gente vai para um outro documento, que é aquele regulamento, né, que é uma orientação de como deve ser construído um calçado, o que é que pode, o que é que não pode. E aí tem o regulamento 10.5 dentro deste documento, em que a World Athletics reconhece que um calçado esportivo acima desse tamanho de amostra padrão pode conter uma sola marginalmente mais espessa do que um calçado de tamanho de amostra padrão da mesma marca e modelo. Ou seja, esse aumento marginal na sola, a espessura só é atribuível ao tamanho maior de sapato, ou seja, se for um tamanho menor, não justifica ter um solado maior. E tais aumentos marginais serão desconsiderados, então, vendo se é um tamanho de sapato acima do 42 europeu ou 40 brasileiro, né, pode ser que esse solado seja um pouquinho maior e aí não se olha ou se desconsidera para aplicação desse regulamento. Nesse documento em verde ainda tem essa outra pergunta, né, que se faz frequentemente e encaminha para o World Athletics. O oficial de controle de calçados precisa medir a espessura da sola de um sapato? A resposta aqui para as competições da World Athletics é que não. O objetivo do oficial, e ele está falando do oficial de controle de calçados, tá? Não é o objetivo de registrar qual é a espessura desse solado, mas sim qual é o tipo, né, se está na lista aprovada ou não, e se em relação à questão de fazer as medidas, ele está dizendo que não são necessárias as medidas. E aí, o que acontece se for descoberto que um atleta competiu com calçado não aprovado? Porque lembrem, o que se trabalha aqui com oficial de controle de calçados, quando se usa ele no pós-evento, é se você vai olhar depois que ele competiu. E que a gente aqui no Brasil ainda tem tentado trabalhar muito preventivamente para permitir que o atleta tenha a oportunidade de colocar um tênis com a qual ele tem um resultado aprovado, né? Mas nesse caso que se depois ele descobre que não competiu com o sapato correto, ele pode ser desqualificado, e aí a gente vai ter que citar a violação da regra RT 5.2, ou o resultado ele pode, né, claro que não vai ser validado para fins estatísticos, mas se o organizador, o oficial da prova, definir que sim, vai manter essa marca para fins de informação completa dos resultados que foram obtidos ou para o próprio atleta, né, então deve aparecer muito claro na súmula do lado do atleta que o seu resultado foi alcançado em violação a SRT 5.2, né, para que não depois passe um tempo, ninguém lembra disso e aí vai se usar esse resultado para fins estatísticos, né. Então só lembrando que é 5.2, que é a única regra que fala sobre calçados hoje nas regras técnicas do nosso livro de regras, é isso aqui, o restante está tudo deixado em branco de propósito, né, é isso que está lá na regra dos calçados, no nosso livro de regras, de que os atletas podem competir ou descalço ou com calçados esportivos, mas que os atletas devem cumprir todos os regulamentos relativos ao uso de calçados esportivos aprovados pelo conselho.
E aí a gente volta em todos aqueles documentos que a gente citou no início. E aí eu faço mais algumas perguntas, né? Onde acessar a descrição do tamanho de sola de cada calçado homologado pela World Athletics? De acordo com o tamanho do calçado, né? Porque eles dizem que pode ser um pouquinho maior. Mas o que que é esse um pouquinho maior? Se eu tenho um 42 europeu, o 40 brasileiro é 40 milímetros, se for o 41 vai para 40,5 ou vai para 41 milímetros, né? Onde que a gente acessa essa informação? Há casos de sapato homologado pela World Athletics que seja do tamanho padrão, em que a sola é superior a 40 milímetros? E tem muitas outras dúvidas de quem atua em corrida de rua ou no controle de calçado, seja no pós-evento, seja na câmera de chamada, que com certeza vão enriquecer o curso que a gente quer fazer. A gente está tentando, preparar, né, para que em julho a gente faça esse curso aqui para os associados, mas como eu falei para vocês, eu não vim trazer essas respostas, eu vim trazer essas provocações, mas trazendo também algumas pinceladas do que existe, o que é que não existe hoje na World Athletics, para nos orientar em relação às questões de calçados nas corridas de rua. Eu espero, né, que essa provocação fique como um gostinho para que vocês também enviem para nós dúvidas, podem ser no particular, de forma que a nossa comissão técnica que trata de corridas fora do estádio, a gente consiga trazer um curso mais adequado lá no meio do ano, com perguntas que vocês com dúvidas que vocês tenham, né, ou que as equipes de vocês tenham, para que a gente tente padronizar essas ações, tá bom? Então, gente, agradeço a todos. Até a próxima quarta-feira. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, Cláudia. Boa noite a Imagina, boa todos. noite. Boa noite. Até quarta.